Meu nome é João. Essa história que vou contar, essa lembrança gelada que insiste em assombrar cada um dos meus dias e noites, aconteceu em meados do outono de 1998, um tempo em que as folhas já começavam a exibir seus tons de ferrugem e o ar carregava um frio cortante, numa fazenda centenária, encravada profundamente no coração da Serra Gaúcha, ali quase na divisa com Santa Catarina. Era um lugar que de dia, sob a luz do sol tímido, ostentava uma beleza rústica e selvagem, com vales profundos que se estendiam por quilômetros, a neblina matinal que teimava em abraçar as araucárias gigantes e milenares, transformando a paisagem em um quadro impressionista de cinzas e verdes. Mas à noite, a escuridão que descia sobre a propriedade era de um tipo que nunca, em toda a minha vida, tinha visto antes, uma escuridão tão densa, tão absurdamente palpável, que parecia ter peso próprio, uma entidade voraz que engolia não apenas a luz, mas também os sons, a esperança e até mesmo a lógica. Eu estava lá sozinho, completamente por minha conta, encarregado da ingrata tarefa de cuidar daquela vasta propriedade enquanto os donos, uma família antiga da região com raízes que se perdiam nas primeiras colonizações, estavam na cidade grande, enredados em burocracias tediosas e arranjos complicados da herança de algum parente distante. As construções principais da fazenda eram velhas, com paredes erguidas de madeira escura e pedra fria, estruturas que pareciam guardar segredos de séculos. Havia muitos cômodos vazios, quartos esquecidos com mobiliário coberto por lençóis brancos, que ressoavam a cada passo meu, criando ecos fantasmas, sussurros inaudíveis que me faziam arrepiar a nuca e procurar por algo que não estava lá. O vento lá fora, implacável, uivava pelas frestas das janelas mal vedadas, um som melancólico e lúgubre que se misturava ao farfalhar seco e persistente das folhas caídas e ao rangido constante e agoniante dos galhos das árvores retorcidas que formavam uma cerca natural e ameaçadora em torno da casa. A fazenda, eu reitero, ficava num ermo, num isolamento quase absoluto da estrada principal, quilômetros e quilômetros de terra batida e esburacada, um caminho que parecia não ter fim. O vizinho mais próximo, outro sitiante que vivia da subsistência, morava a uma boa meia hora de carro, um trajeto que se tornava uma eternidade nas noites sem lua, o que significava que eu estava completamente e irremediavelmente isolado, sem absolutamente ninguém por perto para uma conversa, um auxílio, ou para me fazer companhia nas noites que começavam a ficar cada vez mais longas, mais frias e inegavelmente opressoras. Desde o primeiro dia em que pisei naquele chão, senti uma presença, uma espécie de peso inexplicável no ar, uma quietude estranha e antinatural que não era de paz, mas de expectativa, como se o próprio tempo tivesse parado naquele lugar, aguardando algo. No início, com a ingenuidade que só a negação pode proporcionar, eu tentava me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto da minha imaginação fértil, do cansaço acumulado por dias de trabalho solitário e da profunda solidão que começava a corroer minha alma. Eu tentava racionalizar, atribuir a cada som, a cada sombra, uma explicação lógica, por mais forçada que ela fosse. Mas as coisas, gradualmente, começaram a mudar, de um jeito sutil e quase imperceptível a princípio. Depois, de forma mais e mais evidente, descarada, desafiando qualquer tentativa de lógica. Os cachorros da fazenda, dois vira-latas enormes, antes cheios de uma energia latente e com latidos que ecoavam por todo o vale ao menor sinal de um movimento estranho, começaram a ficar estranhos, ter um comportamento que me perturbava profundamente. À noite, eles simplesmente não latiam mais, não importa o que acontecesse lá fora. Em vez disso, se encolhiam nos seus cantos favoritos, com o rabo firmemente enfiado entre as pernas, emitindo gemidos baixos, guturais e trêmulos, fixando seus olhos amedrontados no nada, ou pior, para a escuridão impenetrável além da janela, com um medo profundo e ancestral que eu nunca havia visto em animal algum. Eu os ouvia choramingar baixinho, mesmo quando não havia absolutamente nada aparente que pudesse assustá-los. Era como se estivessem vendo algo que meus olhos humanos não podiam captar, um horror invisível. Os cavalos no pasto distante, animais majestosos e geralmente calmos, ficavam inquietos, batendo as patas no chão de terra com uma força descontrolada, bufando e relinchando sem qualquer motivo aparente, principalmente nas noites em que a lua estava completamente coberta pelas nuvens mais densas e pesadas, como se pressentissem uma ameaça que pairava no ar. Dentro da casa, os estalos na madeira, que no começo eu atribuía, com certa tranquilidade,
Ao envelhecimento natural da estrutura da velha construção, se tornaram mais insistentes, mais ritmados, quase como passos lentos e pesados caminhando metodicamente pelos corredores vazios do andar de cima, onde ninguém subia há anos. Havia também um som constante de arranhar, fraco, mas inconfundível, vindo de dentro das paredes de madeira, como se algo estivesse lutando, desesperadamente, para sair de dentro delas. Às vezes, eu jurava sentir um sopro frio e úmido na nuca, mesmo com todas as janelas e portas firmemente fechadas, e um cheiro peculiar, de terra molhada e mofo antigo, misturado com um adocicado enjoativo que lembrava flores apodrecidas, que surgia do nada e desaparecia sem qualquer explicação lógica. A sensação de estar sendo observado se tornou constante, um frio gélido na espinha que me acompanhava a cada cômodo que eu atravessava, a cada sombra projetada pela luz bruxuleante da minha lamparina querosene, a cada instante de silêncio. Eu me pegava virando de repente, com o coração aos pulos, esperando encontrar alguém ou alguma coisa ali, na minha frente, mas nunca havia nada, apenas o vazio silencioso e a escuridão que parecia respirar em volta de mim, pesando sobre os ombros. Uma noite, o terror que vinha se arrastando lenta e metodicamente alcançou um novo e pavoroso patamar, atravessando a barreira da mera sensação e se materializando em algo inegavelmente real. Eu estava na cozinha, já tarde da noite, aquecendo um pouco de água para fazer um café forte, na vã tentativa de espantar o sono e a letargia que vinham com o medo, quando ouvi, clara e inconfundível, uma voz. Não era um sussurro comum ou um murmúrio indistinto. Era um sussurro, sim, mas tão nítido e arrastado que perfurou o silêncio pesado da casa. Vinha do quarto ao lado, um cômodo que sempre ficava trancado a 7 chaves por ser o antigo aposento da falecida avó dos proprietários, um lugar que ninguém ousava entrar há décadas. A voz parecia chamar meu nome, de forma arrastada e gutural, como se a cada sílaba alguém estivesse lutando contra uma força invisível, desesperadamente tentando respirar enquanto falava. Meu sangue gelou nas veias, transformando-se em gelo líquido. Eu larguei a chaleira com um baque surdo que ecoou pela cozinha e fiquei ali, paralisado, o coração batendo descontroladamente no peito, cada batida uma martelada surda que parecia ecoar na quietude sepulcral da casa. Chamei, com a voz embargada pelo medo, pensando em alguma explicação absurda. Talvez algum animal tivesse entrado e estivesse gemendo, mas não houve resposta, apenas o silêncio pesado voltando, ainda mais opressor e ameaçador do que antes. Naquela mesma noite, enquanto eu tentava, sem sucesso, pregar os olhos no meu quarto, virado para a parede, evitando a escuridão abissal do cômodo que parecia me devorar, comecei a ouvir passos. Não eram mais os estalos intermitentes e inconstantes da madeira velha, mas passos distintos, arrastados e lentos, com um ritmo medido e deliberado, vindo diretamente do corredor, parando, com uma precisão arrepiante, bem na frente da minha porta. O rangido das tábuas do assoalho sob o peso, um som que agora parecia grotescamente amplificado, era inconfundível. Eu prendi a respiração, suando frio, tentando desesperadamente me convencer de que era o vento. Ou minha mente, exausta e fragilizada pelo medo, me pregando peças terríveis, mas o peso, a pressão inexplicável que senti no ar sobre a soleira da porta, era inegavelmente real. Então a maçaneta da porta girou, devagar, com um chiado enferrujado e agoniante que parecia rasgar o silêncio em 1000 pedaços. Eu não me atrevia a olhar, não podia. Meus olhos estavam fixos na parede à minha frente, e meu corpo inteiro, do topo da cabeça à ponta dos pés, estava completamente paralisado de um medo que eu nunca havia experimentado antes. Eu ouvi a porta se abrir um pouco, uma fresta mínima, e o ar frio, de um frio que não era natural, invadiu o quarto, trazendo consigo aquele cheiro doce, enjoativo e nauseante de mofo e podridão novamente, de forma mais intensa e sufocante. Tive a nítida, a inegável, a aterrorizante sensação de algo me observando do vão da porta, uma sombra mais escura que a própria noite, sem forma definida, apenas uma presença avassaladora, antiga e maligna, que sugava toda a vida do ambiente. Eu não sei, em minha mais profunda agonia, quanto tempo fiquei ali, completamente congelado de terror, com a porta entreaberta revelando nada mais assustador do que qualquer coisa concreta, e aquela presença gelada e invisível me encarando, me sondando, me consumindo. Parecia uma eternidade, um tempo suspenso no limbo do medo mais puro. Eu só queria, com todas as minhas forças, que o sol nascesse logo,
Que a luz, a bendita e salvadora luz do dia, afastasse aquela escuridão que parecia ter vida própria, inteligência e uma vontade sombria de me destruir. Finalmente, o som da porta se fechando, com um clique suave e quase inaudível, me fez voltar à realidade de forma abrupta, mas o alívio foi passageiro, fugaz e logo substituído por uma certeza gélida. Eu sabia, com uma clareza cristalina que cortava o pânico, que não estava mais seguro em nenhum canto daquela fazenda, que não havia esconderijo para mim ali. Na madrugada seguinte, a pior coisa de todas aconteceu, a que selou meu destino de terror. Eu estava na sala, sentado em uma velha poltrona de couro puído, exausto demais e apavorado demais para conseguir pregar os olhos, com a mente em um turbilhão de pensamentos sombrios, quando a lareira, que estava completamente apagada e fria há dias, soltou uma brasa. Mas não foi uma brasa qualquer, não era lenha queimada. Ela rolou para fora do portal de pedra com um som quase inaudível, e quando meus olhos, arregalados de horror, a alcançaram, vi que não era um pedaço de madeira carbonizada. Era algo orgânico, algo que se contorcia e pulsava com uma vida própria e doentia, como um coração escurecido e em chamas, que se moveu, lenta e metodicamente, pelo chão de pedra em minha direção, deixando um rastro de calor úmido e aquele cheiro insuportável de mofo e doce. E então, como se aquilo fosse um sinal, as paredes da casa inteira começaram a sussurrar de novo, mas desta vez não era uma única voz, eram múltiplas vozes, inumeráveis, todas chamando meu nome em uníssono, cada vez mais alto, mais urgentes, mais aterrorizantes, como um coro dissonante de almas perdidas e condenadas querendo me levar para a sua própria escuridão, para o seu próprio inferno particular. Eu não hesitei, não pensei, não olhei para trás. Eu corri. Corri como nunca havia corrido em toda a minha vida, através dos campos molhados pelo orvalho gélido da madrugada, sob a luz fraca e incerta de uma lua quase inexistente, sem pensar em absolutamente nada além de fugir daquele lugar amaldiçoado, daquela presença maligna que havia se enraizado naquelas terras. Deixei tudo para trás, a fazenda, as minhas poucas coisas, a minha sanidade que se esvaía a cada passo, tudo. Eu nunca mais voltei, não pude, não suportaria. Mas até hoje, nos meus piores pesadelos, naquelas horas escuras em que a mente viaja para os abismos do terror, eu ainda ouço aquelas vozes e sinto o olhar daquela coisa que espreitava nas sombras da fazenda centenária. E o cheiro, aquele cheiro inconfundível do mofo e doce, ainda me persegue, me lembrando, a cada instante, que o terror que vivi naquela serra gaúcha não foi um sonho ruim, mas uma realidade cruel e persistente, um tormento que me acompanhará até o meu último suspiro. Meu nome é Lucas. Era o final do outono de 2007 e eu acabava de me mudar para a fazenda de café que minha avó me deixara, um lugar esquecido entre vales profundos no interior de Minas Gerais, tão isolado que a estrada de terra era quase uma lenda. A princípio, o silêncio daquele lugar me parecia um bálsamo, uma cura para a alma exausta da cidade grande. As noites lá eram uma escuridão quase palpável, um manto pesado que engolia estrelas e qualquer indício de luz. Eu, um cético convicto, via apenas a beleza rústica e a promessa de paz, ignorando os murmúrios que o vento trazia, as velhas histórias contadas pelos poucos vizinhos sobre as terras antigas e seus segredos. Minha única companhia, o velho Tobias, um vira-lata de pelos eriçados, já demonstrava uma inquietação sutil, latindo para o nada, com os olhos fixos em pontos vazios da mata densa que circundava a propriedade, uma barreira verde e impenetrável que parecia guardar mais do que árvores e bichos do mato. Eu apenas atribuía seu nervosismo à mudança, ao cheiro novo do ambiente, à sua idade avançada, mas no fundo, algo dentro de mim já sentia uma pontada de desassossego, um pressentimento frio que eu me recusava a nomear. Com o passar das semanas, a paz se desfez, substituída por uma estranha melodia de medos. Os estalos na madeira da casa, antes atribuídos ao tempo e à estrutura antiga, começaram a ter um ritmo peculiar, quase intencional, parecendo vir de dentro das paredes, logo acima da minha cabeça quando eu tentava dormir. O Tobias passou a recusar-se a sair para o terreiro depois do pôr do sol, rosnando baixinho para a escuridão que se agigantava além da varanda, seus pelos se arrepiando de uma forma que nunca antes eu vira. Uma noite, enquanto eu lia na sala, um som arrastado, como de algo pesado sendo puxado, veio do sótão,
Um som grave e ritmado que fez meu sangue gelar, e durou minutos que pareceram horas, parando abruptamente quando eu me levantei para investigar. A ausência de luz elétrica em muitos cômodos da fazenda, com exceção da cozinha e do meu quarto, amplificava a sensação de estar em um labirinto de sombras, onde cada canto podia esconder algo. Os cavalos no pasto, antes serenos, começaram a relinchar sem motivo aparente nas madrugadas mais densas, um som estridente de pavor que ecoava pelo vale, e os galos, que deveriam cantar ao amanhecer, permaneciam em um silêncio sepulcral, como se estivessem paralisados por um medo invisível. Eu sentia olhos sobre mim, sempre, a sensação constante de ser observado pela mata, por algo que espreitava além do alcance da minha lanterna fraca, uma presença fria e pesada que parecia me acompanhar, movendo-se pelas bordas da minha visão periférica, sumindo sempre que eu virava o rosto. A madrugada mais aterrorizante foi quando o vento começou a uivar de uma forma que não era natural, um lamento prolongado que parecia carregar vozes, sussurros indecifráveis que flutuavam para dentro da casa pelas frestas das janelas. Eu estava na cama, paralisado, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a imaginação, o isolamento, a solidão que brincava com minha mente. Mas então, a porta do meu quarto, que eu jurava ter trancado, rangeu levemente e se abriu em uma fresta escura. O rangido era lento, agoniante, cada centímetro que se movia parecia um século. O ar ficou pesado, frio, com um cheiro estranho de terra úmida e algo mais, algo pútrido, quase adocicado. O Tobias, que estava deitado a meus pés, soltou um gemido baixo, um som de pura agonia, e se encolheu, escondendo o focinho sob minhas cobertas, tremendo incontrolavelmente. Eu prendi a respiração, meu coração batendo tão forte que pensei que explodiria. Eu podia sentir a escuridão daquela fresta da porta, como se algo estivesse parado ali, me observando, sem forma, apenas uma densa ausência de luz, um vazio que me sugava. Uma respiração ofegante, arrastada, veio de lá, um som úmido e pesado que não era humano, nem animal. Era algo primitivo, antigo, faminto. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mover, o terror me prendia à cama, meus músculos rígidos como pedra, os olhos arregalados fixos naquela fresta preta, esperando o que viria a seguir. Os minutos se arrastaram, cada segundo uma eternidade de pavor. E então, tão sutilmente quanto se abriu, a porta começou a se fechar, lentamente, o rangido agudo voltando a cortar o silêncio pesado da noite, um som que parecia zombar da minha impotência. Quando o último fechar da porta ecoou, eu ouvi passos. Não eram passos humanos, mas um arrastar pesado e irregular, como se algo com membros disformes estivesse se movendo pela sala, em direção à cama, e parando ali, ao meu lado. O cheiro pútrido se intensificou, quase me sufocando. Eu senti o colchão afundar levemente, como se algo invisível e pesado tivesse se sentado na beirada da cama, bem ao lado do meu corpo. O Tobias soltou um ganido ainda mais fraco, e então um choro abafado, um som de desespero animal que me quebrou por dentro. Eu estava cego pelo escuro, mas a sensação de uma presença gélida, maléfica, pairando sobre mim era avassaladora, me esmagando. Eu podia sentir o hálito frio em meu pescoço, o cheiro nauseante cada vez mais perto. Não houve toque, não houve voz inteligível, apenas aquela sensação de estar sendo inspecionado por algo que habitava as sombras há mais tempo do que a própria fazenda. Eu não sei quanto tempo durou, mas a cada segundo, a vida parecia ser sugada de mim. Quando o colchão se levou novamente e os passos arrastados se afastaram, sumindo no corredor escuro, eu ainda não conseguia me mover. Meus olhos ardiam fixos na escuridão onde a criatura estivera, o silêncio da fazenda voltando, mas agora carregado de um terror que nunca mais me abandonaria, a certeza de que eu não estava e nunca estaria sozinho naquele lugar esquecido. Meu nome é João. Aquela história que vou contar, ainda hoje me gela a espinha, aconteceu no verão abafado e úmido de 2008 em uma fazenda de gado antiga e esquecida, que ficava profundamente encravada nas terras quase intocadas da Chapada dos Guimarães, lá no coração do Mato Grosso. Eu tinha acabado de herdar aquelas terras de um tio-avô que eu mal conhecia, um homem reservado que viveu e morreu entre o verde selvagem e o silêncio pesado daquela região.
A fazenda, que os poucos moradores da redondeza chamavam de Sítio das Águas Escondidas, era um lugar vasto e solitário, um pedaço de mundo onde a civilização parecia ter apenas roçado as bordas, deixando o centro intacto, bruto. Era cercada por uma mata tão densa e imponente que o sol lutava, e muitas vezes perdia, para penetrar seus galhos entrelaçados, criando um labirinto de sombras e penumbra mesmo durante o dia. As construções, centenárias, eram feitas de madeira escura e pesada, cada tábua rangendo a cada brisa que sussurrava, um lamento constante que se misturava ao cheiro de mofo, terra molhada e o aroma adocicado, quase enjoativo, das flores noturnas que desabrochavam na escuridão. A casa principal, com suas paredes de taipa descascadas, o telhado de telhas coloniais musgosas e as janelas empoeiradas, parecia uma criatura adormecida sob o peso dos anos, guardando segredos ancestrais entre suas paredes grossas, cochichando histórias que só o vento parecia entender. Eu nunca fui um homem de acreditar em assombrações ou em coisas do além, sempre fui muito cético, muito prático, meus pés firmemente plantados na realidade palpável. Cresci na cidade grande, com o barulho incessante dos carros, o burburinho das pessoas e a luz artificial que nunca permitia a escuridão total. O silêncio absoluto daquele lugar, no início, era um bálsamo, um alívio para a alma sobrecarregada pelo ritmo frenético da vida urbana. Mas logo, muito rapidamente, esse silêncio começou a se transformar em algo mais, algo opressor, um vácuo denso que parecia sugar todo e qualquer som, deixando apenas o ritmo pesado e acelerado da minha própria respiração e o pulsar incessante do meu sangue nas veias, um tamborilar inquietante que ecoava em meus ouvidos. A sensação de estar completamente isolado, a quilômetros e quilômetros de distância do vizinho mais próximo, era ao mesmo tempo uma liberdade assustadora e um terror profundo. As noites lá eram de uma escuridão que eu nunca tinha presenciado antes, um negror absoluto e impenetrável que engolia as estrelas e a lua, transformando o mundo visível em uma tela em branco onde a mente, desocupada pelo excesso de estímulos, começava a pintar os medos mais primitivos e profundos. Eu estava sozinho, completamente sozinho, e a vastidão silenciosa daquele campo parecia me observar, me pesar, a cada anoitecer que caía sobre a fazenda, um véu pesado e frio. Com o passar dos dias, a estranheza do Sítio das Águas Escondidas começou a se manifestar de formas sutis, quase imperceptíveis, mas que lentamente foram corroendo minha razão. Os animais, antes que eu chegasse, viviam em uma rotina tranquila, segundo o antigo capataz que eu mantive por um tempo. No entanto, o gado, que pastava livremente nos vastos campos, começou a se comportar de maneira estranha. Em vez de se espalhar, eles se agrupavam em um canto remoto da fazenda, encolhidos, com os olhos vidrados fixos na borda da mata, mugindo baixo e sem parar durante as horas mais profundas da noite. Os cavalos, animais normalmente altivos e corajosos, relinchavam com pavor ao anoitecer, empinando-se e batendo os cascos no chão do estábulo, uma fúria cega que mal se continha nas baias. Os cachorros, companheiros leais e protetores, pareciam os mais afetados. Eles se recusavam a sair de perto da casa principal depois do pôr do sol, rosnando para o nada na escuridão, com pelos arrepiados e um latido rouco de medo que não era direcionado a nenhum bicho visível. Havia uma presença constante, um frio inexplicável que parecia seguir meus passos pela casa, um arrepio que subia pela minha nuca mesmo nos dias mais quentes do verão. Eu tentava racionalizar, atribuindo tudo à minha própria imaginação, à solitude, ao cansaço. Mas o ar na fazenda estava sempre carregado, pesado, como se algo estivesse esperando, observando a cada movimento meu. Os estalos da madeira da casa, que antes eu creditava ao tempo e ao assentamento, começaram a ter um ritmo peculiar, quase intencional, parecendo vir de dentro das paredes, logo atrás da minha cabeça. Eu virava, mas não havia nada, apenas a madeira escura e fria. O vento que assobiava pelas frestas das janelas parecia carregar sussurros inaudíveis, vozes distantes que se mesclavam ao uivo melancólico da coruja, criando uma sinfonia macabra que me impedia de ter um sono verdadeiramente reparador. Eu começava a me sentir exausto, meus olhos fundos, meu corpo pesado, como se cada fibra do meu ser estivesse lutando contra uma força invisível e exaustiva que me drenava a energia. O medo do escuro, um medo infantil que eu achava ter superado, ressurgiu com uma intensidade avassaladora,
transformando cada sombra em uma potencial ameaça, cada ruído em um prenúncio de algo terrível. Eu andava pela casa com uma lanterna, mesmo com a luz elétrica acesa, sentindo a necessidade desesperada de dissipar as sombras que dançavam nos cantos, as formas que minha mente começava a criar na periferia da minha visão. A escalada do terror atingiu seu ponto mais agudo em uma noite em particular, uma noite sem lua, com uma tempestade tropical se formando no horizonte, trazendo consigo um calor abafado e um silêncio pré-temporal pesado, quase palpável. Eu estava na sala, tentando ler, mas as palavras dançavam na página, sem sentido. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir a si mesmo respirar, cada inspiração e expiração soando amplificada, quase assustadora. De repente, um som. Não era o vento, nem a madeira rangendo. Era um arrastar, um raspar lento e pesado que vinha do sótão, logo acima da minha cabeça. Um som de algo grande, se movendo. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas, um martelar ensurdecedor que ecoava nos meus ouvidos. Eu congelei, a lanterna em minhas mãos tremendo. O som continuou, arrastando-se de um lado para o outro, como se algo estivesse sendo puxado ou empurrado pelo assoalho velho e empoeirado. Um arrepio glacial percorreu toda a minha espinha e cada pelo do meu corpo se arrepiou. Eu levantei lentamente, meus olhos fixos no teto, onde o som parecia se concentrar. Minhas mãos suavam, úmidas e frias. Eu peguei um pedaço de pau que usava para acender a lareira, sentindo seu peso reconfortante, mesmo sabendo que seria inútil contra o que quer que estivesse lá em cima. A curiosidade mórbida, ou talvez o desespero de entender o que estava acontecendo, me impulsionou a subir os degraus da escada estreita que levava ao sótão. Cada passo era um esforço monumental, o rangido da madeira ecoando alto no silêncio opressor. Ao chegar ao topo, a porta do sótão, que eu jurava ter deixado fechada e trancada, estava entreaberta, revelando uma fresta de escuridão ainda mais densa que a da noite lá fora. Um cheiro forte de terra úmida e algo mais, algo pútrido, adocicado e nauseante, emanava da abertura, apertando meu estômago. Eu empurrei a porta com a ponta do pau, e ela rangeu, abrindo-se lentamente. A luz fraca da minha lanterna cortou o breu, revelando um espaço apertado e cheio de tralhas antigas, cobertas por lençóis empoeirados. E então, eu vi. Ou melhor, eu senti. Uma sombra, mais densa que a escuridão ao redor, uma forma disforme e alongada, que se encolheu rapidamente para trás de um monte de caixas velhas. Não era humana, não era animal. Era uma coisa, um amontoado de escuridão que parecia respirar o mesmo ar que eu, um fôlego frio e pesado que me envolveu. Eu não ouvi um som, mas senti o ar se tornar pesado, as paredes do sótão parecerem encolher, e um sussurro gélido, que parecia vir de dentro da minha própria cabeça, ecoou, uma voz gutural e incompreensível que me fez recuar em pânico, tropeçando nos degraus da escada, caindo de volta à sala principal, o pau escapando das minhas mãos trêmulas. Eu não gritei. O terror era tão absoluto que paralisou minha garganta. Apenas me arrastei para trás, meus olhos arregalados fixos na porta do sótão que agora se fechava lentamente, um rangido agonizante que parecia zombar da minha fragilidade. O som do arrastar no sótão parou. A casa ficou em um silêncio que era ainda mais assustador do que o barulho anterior, um silêncio que parecia carregar a presença da coisa, observando, esperando. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu passei as horas que restavam até o amanhecer encolhido em um canto da sala, a lanterna apertada contra o peito, os olhos fixos na escada do sótão, cada nervo do meu corpo em alerta máximo, esperando pelo próximo movimento, pelo próximo som, pela próxima manifestação daquele horror inominável. Quando os primeiros raios pálidos do sol finalmente começaram a atingir o horizonte, eu me senti como se tivesse corrido uma maratona, exausto, mas com uma energia nervosa que me impedia de relaxar. Eu não fiquei muito tempo na fazenda depois daquela noite. Juntei o essencial, vendi o sítio das águas escondidas por um preço irrisório, sem me importar com o prejuízo, apenas com a necessidade urgente de fugir, de me distanciar daquele lugar amaldiçoado. Eu nunca mais voltei, e nunca mais quero voltar. Mudei de vida, de cidade, mas o medo que experimentei lá, o terror frio e profundo que se enraizou na minha alma, nunca me deixou completamente.
Às vezes, nas noites mais escuras, quando o silêncio é profundo demais, eu ainda ouço o rangido da madeira e o arrastar no sótão, e sinto aquele cheiro pútrido e adocicado invadir minhas narinas, me lembrando da coisa que se esconde na escuridão, esperando, sempre esperando. Eu sei que ela ainda está lá, presa naquelas terras esquecidas, e a ideia de que alguém mais possa se aventurar no sítio das águas escondidas me causa um arrepio que nenhum calor pode dissipar. É uma ferida aberta na minha memória, uma prova de que nem tudo que existe pode ser visto, tocado ou explicado pela razão humana. Meu nome é Pedro. A história que vou contar, essa que ainda me faz acordar gritando no meio da noite, aconteceu uns 15 anos atrás, durante uma seca implacável que parecia não ter fim, lá por um sítio de plantação de cana no coração do Pantanal mato-grossense, um pedaço de terra esquecido por Deus e pelos homens, tão remoto que a civilização mais próxima, um aglomerado de casas a mais de 500 quilômetros de distância, parecia um mito distante. Apenas algumas luzes bruxuleantes no horizonte, promessas vazias de conexão, impossíveis de alcançar em uma noite de neblina densa e poeira suspensa que sufocava a paisagem e o espírito. Eu estava sozinho naquele pedaço de inferno seco, o único guardião de uma propriedade que fora de meu avô, e a solidão ali tinha um peso quase físico, uma presença constante que se agarrava à pele como a umidade pegajosa da madrugada que não trazia alívio ao calor. As noites no Pantanal eram escuras de um jeito que a cidade não conhece, um negror absoluto que engolia tudo, onde o som dos grilos e o coaçar dos sapos eram as únicas vozes, e o vento, quando vinha, trazido de algum lugar desconhecido, que me causava um calafrio inexplicável que começava na nuca e descia pela espinha. Eu nunca fui de acreditar em assombração, sempre fui um homem de chão, de trabalho duro, com os pés firmemente plantados na realidade crua do campo, mas as coisas começaram a mudar de um jeito sutil, quase imperceptível no início, como a maré que sobe lentamente e te pega desprevenido, quando os bois, que sempre foram animais calmos e previsíveis, começaram a mugir sem motivo aparente no curral. Um lamento baixo e contínuo que perfurava o silêncio da noite, um som que não era de dor ou fome, mas de um pavor primordial, um som que me fazia suar frio mesmo com o ar-condicionado do meu quarto velho ligado no máximo e que ressoava nos meus ouvidos muito depois de cessar. Os cachorros, que antes eram guardiões ferozes e vigilantes, companheiros leais em minhas andanças pela propriedade, passavam os dias encolhidos nos cantos escuros da varanda, com os olhos vidrados em pontos vazios da mata densa que circundava o sítio, rosnando baixinho para o nada, um rosnado gutural que parecia vir de suas entranhas, um comportamento que me inquietava profundamente e que eu não conseguia racionalizar de forma alguma, pois eles eram os primeiros a me alertar sobre qualquer intruso, mas agora pareciam estar reagindo a algo que eu não podia ver. Algo que escapava à minha compreensão. O isolamento, que antes me trazia uma paz peculiar, a paz do homem que domina a terra, agora começava a me corroer por dentro, plantando sementes de uma apreensão inexplicável que crescia a cada pôr do sol, quando as sombras longas da cana se estendiam como dedos espectrais e famintos sobre a terra árida. E o horizonte engolia o sol em um espetáculo de cores que não trazia mais beleza, mas um prenúncio de terror. Minha rotina, antes tão simples e previsível, tornou-se um exercício constante de controle do medo, um esforço exaustivo para não ceder à paranoia que começava a tomar conta de cada pensamento, de cada fibra do meu ser, e a sensação de que algo estava errado, profundamente e irrevocavelmente errado, se instalou em mim como um parasita faminto. A cada noite que caía sobre o sítio, com sua escuridão sufocante e seu silêncio carregado, a sensação de que não estava mais sozinho se tornava mais forte, quase palpável, como uma mão fria e invisível roçando minha nuca, ou um hálito gelado que soprava rente à minha orelha, mesmo quando não havia vento algum dentro da casa. Eu trancava as portas e janelas com um cuidado redobrado, um ritual que antes era automático, um gesto de segurança sem grande significado, mas que agora carregava um peso de desespero silencioso, um esforço fútil para erguer uma barreira contra o desconhecido, mesmo sabendo, no fundo do meu coração batendo descompassadamente, que aquelas madeiras velhas e comidas pelo tempo não ofereceriam proteção alguma contra o que quer que estivesse espreitando nas sombras da noite, ou pior, dentro das próprias paredes. Sons estranhos e inexplicáveis começaram a surgir, pequenos estalos no assoalho de madeira que não eram do vento nem da dilatação da velha estrutura, mas algo mais deliberado. Murmúrios indistintos que eu jurava ouvir vindo do velho galinheiro abandonado,
Um local que evitei por semanas, um ranger metálico que parecia vir da bomba d'água desativada lá no fundo do terreno, um som arrastado e pesado, como se algo enorme e invisível estivesse sendo arrastado pela terra batida perto da cerca de arame farpado, rasgando o silêncio da noite com uma lentidão agoniante. Eu me pegava paralisado no meio da sala de estar, a respiração presa na garganta, os ouvidos atentos a cada sussurro que a brisa parecia carregar das profundezas da mata, tentando distinguir com um esforço quase doloroso entre os ruídos naturais da fazenda, os ecos de uma vida selvagem que sempre me foi familiar, e algo, outra coisa, algo inteiramente estranho e ameaçador, que parecia se manifestar através de distorções sonoras sutis e aterrorizantes. A escuridão lá fora parecia mais densa, mais viva, quase predadora, e eu sentia os pelos da nuca se arrepiarem, uma sensação elétrica e gélida, como se olhos invisíveis, desprovidos de pupilas e íris, estivessem fixos em mim através das janelas embaçadas pelo sereno, acompanhando cada um dos meus movimentos lentos e hesitantes. Uma vigilância silenciosa e implacável, que me drenava a energia vital e me impedia de ter qualquer descanso reparador, transformando o sono em um luxo inatingível. Eu evitava olhar diretamente para o breu da noite, preferindo o conforto enganoso das paredes gastas da minha casa, mas sabia, no fundo do meu ser, que o que me observava não estava apenas lá fora, à espreita entre as árvores retorcidas e as moitas densas, mas parecia ter se infiltrado nos próprios alicerces da casa, na madeira rangente, no ar pesado que eu respirava, na poeira fina que cobria os móveis antigos, e essa certeza era um veneno lento que corria nas minhas veias, corrompendo minha paz e alimentando uma paranoia que já não podia ser ignorada, uma convicção aterrorizante de que eu era a presa e a casa, um refúgio que se transformara em armadilha, o cenário perfeito para uma caçada silenciosa e sem fim. A linha tênue entre o sono e a vigília se desfez em um borrão perturbador, transformando minhas noites em um tormento contínuo, onde o descanso era apenas uma ilusão cruel, substituída por um estado de alerta constante, um medo paralisante que se infiltrava em cada célula do meu corpo. Eu acordava no meio da noite com a sensação vívida de estar caindo de um penhasco infinito, um vazio gélido no estômago e um suor frio escorrendo impiedosamente pela testa, ouvindo o que parecia ser passos lentos e arrastados no corredor, um som pesado e constante, a nenhum ser vivo que eu conhecesse. Eu me forçava a ficar imóvel na cama, com os olhos arregalados na escuridão absoluta que o quarto oferecia, com o coração batendo tão forte no peito que eu podia sentir o pulso nas têmporas, a garganta seca de um medo primordial, um pavor que não tinha nome nem forma, mas era real o suficiente para me paralisar completamente, para me prender em um estado de terror absoluto, onde cada respiração era uma batalha. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha bebendo água gelada, tentando acalmar os nervos em frangalhos, o velho rádio de pilha, que estava desligado e sem baterias há semanas, um objeto que eu sequer lembrava de ter na cozinha, começou a chiar baixinho, quase imperceptivelmente no início, um som fantasmagórico que se misturava ao zumbido da geladeira, e eu vi, com meus próprios olhos incrédulos, o botão de volume girar sozinho, lentamente, com uma precisão macabra, aumentando o ruído estático até se tornar um som ensurdecedor, um grito eletrônico agudo que rasgou o silêncio da casa e perfurou meus tímpanos como agulhas. E então, tão rápido quanto começou, parou abruptamente, deixando um vácuo de silêncio ainda mais aterrorizante e pesado do que o barulho anterior. Eu joguei o copo no chão, quebrando-o em 1000 pedaços cintilantes que se espalharam pela cerâmica, e corri para o quarto, minhas pernas parecendo não me obedecer, trancando a porta com um estrondo que ecoou pela casa vazia, com a respiração ofegante e o corpo tremendo incontrolavelmente, incapaz de entender o que meus olhos e ouvidos haviam acabado de testemunhar, questionando minha própria sanidade em meio àquele pesadelo acordado que se tornara a minha realidade diária. Os objetos começaram a aparecer em lugares completamente diferentes de onde eu os havia deixado, a faca de cortar carne, que eu usara para o jantar, na estante de livros empoeirada, meu boné de trabalho pendurado na cruz torta que meu avô havia feito para espantar os maus espíritos e que agora parecia ter sido virada ao contrário, um gesto de profanação, e a Bíblia velha, encardida e com as páginas amareladas, que sempre ficava sobre a mesa de cabeceira do meu quarto, estava aberta no chão frio, em uma página que falava de demônios e possessões, um trecho específico que parecia ter sido sublinhado com uma unha suja. Uma coincidência macabra que me fez sentir um calafrio tão intenso que achei que fosse congelar ali mesmo, no meio daquele quarto sufocante e pesado, um calafrio que parecia vir de outra dimensão, de um lugar onde o sol nunca brilhou. A presença se tornou quase física, uma sombra gélida e opressora que eu sentia pairar sobre mim, mesmo em plena luz do dia, quando o sol causticante do Pantanal castigava a terra ressecada.
transformando-a em uma paisagem infernal de poeira e calor. Eu caminhava pela casa, pela propriedade, com a constante sensação de ser observado, como se algo estivesse sempre logo atrás de mim, espreitando por cima do meu ombro, aguardando o momento certo para se manifestar completamente. Os animais continuavam agitados, uma orquestra de pavor que ressoava pela propriedade, os galos pararam de cantar pela manhã, quebrando uma rotina de anos, e as vacas se amontoavam num canto do pasto, recusando-se obstinadamente a entrar no curral, os olhos arregalados de puro terror para o bosque de jaqueiras que ficava na divisa da propriedade, um lugar que antes era de paz e sombra, agora parecia um portal para o inferno. A casa rangeu e gemeu como um ser vivo agonizando, os móveis de madeira estalavam como se estivessem rachando por dentro, uma melodia macabra de decomposição e desespero. E o cheiro, um cheiro doce e nauseante de terra molhada e flores mortas, um odor que lembrava um túmulo recém-aberto, começou a impregnar tudo, grudando-se às roupas, aos cabelos, à própria pele, um lembrete constante da coisa que habitava o sítio comigo, que se tornara parte do meu cotidiano assombrado. Eu comecei a dormir com uma espingarda ao lado da cama, carregada e pronta para o que quer que viesse, mas sabia, com uma certeza amarga e desesperadora, que de nada adiantaria contra o que me aterrorizava, pois o medo não tinha corpo, não tinha forma tangível, não tinha bala que pudesse perfurá-lo, era uma entidade etérea que se alimentava da minha sanidade, que se nutria do meu desespero crescente, que parecia se deleitar em cada um dos meus tremores incontroláveis, em cada gota de suor frio que escorria pelo meu corpo. Em uma das noites mais longas da minha vida, um pesadelo acordado que parecia nunca ter fim, acordei com um barulho vindo do quarto ao lado, o quarto que estava vazio e trancado achava há anos, um cômodo que guardava apenas poeira e memórias, e pude ouvir claramente, como se estivesse bem ao lado da minha cama, o som de uma respiração pesada e ofegante, um chiado gutural que parecia vir de algo que não pertencia a este mundo, algo que estava ali, no quarto ao lado, ou talvez, já dentro do meu próprio quarto, invadindo o meu santuário, e uma onda de frio cortante e sobrenatural me atingiu, não um frio do ambiente, mas um frio que vinha de dentro, do mais profundo do meu ser, um frio que trouxe consigo uma paralisia completa e a certeza absoluta de que a porta do meu quarto havia sido aberta, lentamente, sem um rangido, sem um som. Eu não me atrevi a abrir os olhos, não me atrevi a mover um músculo sequer, apenas esperei, com o coração a ponto de explodir no peito, sentindo a presença se aproximar da cama, sentindo o ar rarear, a temperatura cair drasticamente até se tornar insuportável, e um toque gelado, suave, como dedos secos e longos, ossudos, roçar o meu pé descalço. E aquele foi o momento em que eu soube que nunca mais seria o mesmo, que a escuridão do Pantanal havia me marcado para sempre, em corpo e alma, e que eu nunca mais conseguiria escapar daquela coisa que havia acordado, que havia me encontrado e agora me acompanharia para o resto da minha existência miserável. Meu nome é Elias. Era o inverno mais rigoroso que eu me lembrava, em meados dos anos 90, quando decidi passar uns meses na antiga fazenda da minha família, um sítio de extração de madeira encravado no coração selvagem do norte do Mato Grosso. O lugar, isolado por dezenas de quilômetros da civilização mais próxima, sempre teve uma aura peculiar, um silêncio denso e quase palpável que engolia qualquer resquício de som de carros distantes ou das vozes humanas. A casa principal, uma construção centenária de madeira escura, velha e rangente, parecia respirar com o vento frio e cortante que uivava incessantemente pelas frestas das janelas empenadas, produzindo lamentos que se assemelhavam a gemidos longínquos. Eu estava completamente sozinho na vasta extensão da propriedade, com a companhia apenas dos meus próprios pensamentos que ecoavam na quietude e da imensidão escura e impenetrável que abraçava a propriedade como um predador faminto. A luz da lua, quando ocasionalmente conseguia romper a densa cortina de árvores ancestrais que cercavam a clareira, mal conseguia iluminar o caminho, deixando tudo em uma penumbra constante, densa e opressora, onde as sombras dançavam e se contorciam em formas grotescas. Lembro-me vividamente da sensação incomoda de estar sempre sob um escrutínio invisível, como se os próprios troncos nodosos e retorcidos da mata fossem olhos antigos e fixos em cada um dos meus movimentos, uma vigilância silenciosa e implacável que me causava arrepios na espinha, um pressentimento de que algo muito mais antigo e sombrio do que eu poderia compreender estava desperto e observando. As primeiras semanas transcorreram em uma paz estranha e melancólica, mas essa frágil e ilusória tranquilidade logo se desfez em pedaços. Tudo começou com os cães da fazenda, dois pastores alemães enormes e ferozes que antes eram os guardiões incansáveis da propriedade.
Eles passaram a uivar incessantemente para o nada, com o pelo eriçado e os olhos arregalados, fixos em algum ponto da escuridão além da varanda, como se vissem algo que meus olhos mortais não podiam captar. Durante as noites que se seguiam, os uivos desesperados e angustiantes davam lugar a um silêncio sepulcral, mais aterrorizante e pesado do que os próprios latidos furiosos, um vazio sonoro que era interrompido apenas por estalos vindos do assoalho superior, onde não havia nada além de poeira acumulada por décadas e teias de aranha balançando ao sabor de brisas inexistentes. Eu tentei, em vão, atribuir esses sons macabros a ratos famintos, a madeira velha cedendo à ação do tempo, tentando desesperadamente racionalizar o inexplicável, mas a sensação de ser observado se intensificou a cada dia que passava, tornando-se uma presença quase física. Eu podia sentir o ar frio e úmido na nuca, mesmo com a casa completamente fechada e trancada, e a cada virada de cabeça, os vultos disformes e amorfos pareciam dançar nas periferias da minha visão periférica, desaparecendo misteriosamente assim que eu tentava focar meus olhos neles. A umidade da mata, carregada de umidade e mistério, parecia penetrar nas próprias paredes da casa, trazendo consigo um cheiro terroso e adocicado, quase putrefato, que me dava náuseas e um profundo mal-estar. Certa madrugada gelada, meu sono, que já era inquieto e leve, foi brutalmente rompido por um som distinto e inconfundível, um arranhar suave e arrastado na madeira envelhecida da porta do meu quarto. Um som que lembrava unhas longas e secas raspando lentamente sobre a superfície. O coração, em pânico, disparou no meu peito como um tambor frenético. Eu fiquei completamente paralisado na cama, encharcado de suor frio, respirando fundo e superficialmente, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento zombeteiro que brincava com as portas, ou talvez algum bicho curioso da floresta que se atrevera a chegar tão perto. Mas o som se repetiu, mais insistente e menos suave dessa vez, e depois se moveu, um arrastar pesado e rítmico que parecia circular a casa inteira, parando finalmente sob a minha janela em um silêncio arrepiante. As cortinas velhas e empoeiradas balançavam levemente, sem que houvesse qualquer brisa lá dentro, como se algo invisível e pesado estivesse encostado nelas do lado de fora, espreitando. Eu não ousava me mover, nem um músculo. A escuridão lá fora parecia pulsar com uma vida própria, uma presença fria, ancestral e malevolente que me sugava o ar dos pulmões e me roubava a capacidade de gritar. Os cachorros, que sempre eram barulhentos, estavam completamente mudos, algo que nunca, em tempo algum, havia acontecido antes, e essa quietude dos animais, esse silêncio absoluto deles, me aterrorizou mais do que qualquer som que eu pudesse ter ouvido ou imaginado. A distância para a fazenda vizinha, que antes parecia apenas um inconveniente, nunca pareceu tão intransponível, tão desesperadamente inatingível. Na manhã seguinte, com os primeiros e fracos raios de sol tentando romper a neblina densa, encontrei marcas de arranhões profundos e medonhos na soleira de carvalho da porta da frente, marcas que definitivamente não estavam ali na noite anterior, muito grandes e desfiguradas para serem de qualquer animal selvagem que eu conhecesse ou que existisse na região. A madeira estava lascada em pedaços, como se uma força considerável e não humana tivesse sido aplicada ali com uma fúria indizível. Eu passei os dias seguintes em um estado de vigília constante e exaustiva, com todas as luzes da casa acesas, mesmo durante o dia, e as espingardas de caça ao alcance das mãos trêmulas. Meus olhos cansados e injetados de sangue ardiam, e cada sombra que se movia, cada galho balançando ao vento, parecia esconder uma forma disforme e ameaçadora que me observava. A noite trazia o terror de volta com uma intensidade ainda maior, e eu me pegava ouvindo a cada mínimo ruído, a cada estalo da madeira, a cada sopro do vento, esperando arrastar na madeira, o estalo na escuridão, o som de algo se aproximando. O cheiro de terra molhada e decomposição, antes sutil, parecia impregnar minhas roupas, minha pele, meus cabelos, e eu sentia a sanidade escorrer pelos meus dedos como areia fina e impalpável, arrastando-me para um abismo de loucura. Eu sabia que precisava sair dali, daquele lugar amaldiçoado, mas uma força invisível, pesada, antiga e indomável, parecia me prender irremediavelmente àquele sítio condenado, me observando incessantemente, esperando o momento certo.